Olá, meus queridos! De volta por aqui agora para falar sobre o curso de japonês que começou hoje aqui em Hamamatsu, em Takaoka, um curso gratuito. Olha, nós fomos até lá, batemos um papo com todo o pessoal responsável, entrevistamos eles, gravamos um vídeo e queremos compartilhar esse vídeo com você. Então assista e não perca essa oportunidade. Tchau, tchau! Até daqui a pouco, hein? Queridos ouvintes da Rádio Fênix, estamos aqui para mais uma entrevista, agora nesse local maravilhoso aqui em Hamamatsu, em Takaoka, onde deu início hoje o curso de Nihongo gratuito promovido pela JAICE. Agora nós estamos com o senhor Yoshida-san, ele que é um dos responsáveis por tudo isso que vem acontecendo, por esse curso que se iniciou hoje. Yoshida-san, Kiko no minasan ni jiko shoukai o negai itashimasu. 私は日本国際協力センターの吉田と言います。この日系人の就労準備研修の実施を行っている組織に属しております。É como nós falamos, o senhor Yoshida, ele é responsável, ele que tem dado toda essa força para que tudo isso viesse a acontecer, para que esses alunos, esses Nikkeis, viessem a aprender japonês gratuitamente aqui em Hamamatsu, aqui em Takaoka. この実施にあたっては昨年度の実績ですけれども14県63都市でこの研修は実施されました。延べの受講者数は6300人、そして今年度もですね、引き続き昨年度行った会場に新たな会場を加えて約80都市になるかと思いますが、5000人の研修生を受講させることを目標にしております。この研修の目的になりますけれども、おととしリーマンショック以降、特に日系人の方たちが派遣会社を通じて就労していた勤務先がいわゆる派遣切りにあって仕事に就けない状況がありました。この状況を改善すべく厚生労働省としてこれからも日本に長く滞在する日系人の方たち、定住外国人の方たちに日本語コミュニケーション能力の身につけていただいて皆さん安定した就労についていただこうというのが目的でこの研修を実施しております。Olha, o senhor Yoshida, ele é responsável por tudo isso, um dos responsáveis pela JAICE, ele que é por todo o Japão, ele tem andado, mais de 14 lugares, isso vem acontecendo com essa mesma frequência, mais de 6.300 pessoas já foram beneficiadas. A intenção dele é que 5.000 pessoas, pelo menos, sejam efetuadas, sejam fixadas em serviços, porque, como ele disse, passados tempos atrás, ele verificou que os Nikkeis brasileiros, pela falta do idioma, pela falta de conhecimento, não conseguiam boas colocações no mercado de trabalho japonês. E através desse curso, a intenção dele, ele espera que 5.000 pessoas, estagiários, venham a ser beneficiados e venham também se destacar no mercado de trabalho japonês. Yoshida-san, Kiko no minasan ni message o negai itashimasu. 仕事につけるための研修になっております。したがって、受講生は履歴書の書き方ですとか面接の受け方ですとか、仕事がつけられるような研修内容になっていますので、皆さん方ぜひ、参加できる方は
どしどし参加してほしいと思います。O senhor Yoshida, ele está pedindo a nossa colaboração, também a nossa presença em tudo isso que vem acontecer, que vai acontecer, que já está acontecendo. Inclusive, não é só para a pessoa aprender a falar japonês. Além de aprender a falar japonês, a intenção deles é que essas pessoas, esses Nikkeis, venham aprender como preencher o Rirekusho, que é o currículo vitae, preencher corretamente, como participar de uma entrevista de trabalho, como se portar, enfim, todas as etiquetas exigidas pelo mercado de trabalho japonês. E para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, haha, aquele abraço, tchau, tchau! E até daqui a pouco. Olá, queridos ouvintes da Rádio Fênix, continuamos aqui em Hamamatsu, em Takaoka, onde começou o curso de japonês gratuito promovido pela JAICE. Agora estamos com uma das responsáveis pelo JAICE e várias ocupações em várias localidades, a nossa querida Tsutazawa Masami-san. Tsutazawa-san, konnichiwa. こんにちは。自己紹介お願いいたします。はい、私は日本国際協力センター浜松担当の津澤まさみと言います。A Tsutazawa-san, como ela disse, ela é responsável aqui por essa nossa região. Ela que veio de Tóquio e está aqui dando uma força e mais, eu vou lembrar o que ela é. Ela é responsável e ela que deu toda a força para que isso viesse a acontecer aqui em Hamamatsu no dia de hoje. Tsutazawa-san, 一つ聞きたいことがあるんですけど、今日こちらに来てる皆さんなんだけど、日本語を覚えるだけではないですよね。ちゃんと日本で仕事できるようにっていうことですよね。で、それで少し説明してくれませんかね。はい、この日本語のクラスは日本語の勉強はもちろんなんですが、それとプラス日本で仕事ができるために勉強ができるクラスになっています。日本語のクラスの他にも、就労講義といっていろんな市役所の方とかハローワークの方から、講義をしていただいて、日本で就職するために必要な知識を身につける講義を、用意しております。É como a nossa querida Tsutazawa-san está explicando para nós que esse não é um curso somente para que a pessoa venha aprender a falar japonês. Não, lógico que não. Esse curso também vai dar oportunidades, vai ajudar a pessoa a melhor se destacar para a pessoa poder conseguir encontrar um serviço no mercado de trabalho japonês. E com apoio de vários lugares, como ela diz, como a Hello Work, as pessoas que estão desempregadas, enfim, com apoio de várias pessoas, colaborações de vários grupos para que isso viesse a acontecer, que se iniciou hoje o curso de japonês gratuito. Tsutazawa-san, Kiko no minasan ni saigo no message o negai itashimasu. ぜひ、たくさんの人にこの教室で、勉強していただきまして、一人でも多くの方に、仕事を見つけていただきたいと思っております。私たちも、できる限りのことをしてまいりますので、どうぞ、皆さんどしどし、こちらにいらしてください。よろしくお願いします。Ela está fazendo o possível, eles estão fazendo o possível, e qual o interesse deles? É que as pessoas venham para cá para aprender japonês e entrem no serviço, consigam um bom trabalho, nem que seja uma pessoa, mas que consigam a trabalhar e se destacar no mercado de trabalho japonês. Olha, para você que está nos ouvindo, está nos assistindo e quer mais informações, entre em contato conosco, encaminharemos com certeza a essas pessoas maravilhosas do JAICE. Então até daqui a pouco. Tchau, tchau!